Rata, queijo e requeijão de búfala, o delicioso queijo butirro, esse você tem que provar. E os salgados sempre fresquinhos. Leopoldo Empório Gourmet, Tenente Coronel Cardoso 801 ou no delivery 22 99984 1159. Leopoldo Empório Gourmet, sua vida merece esse sabor. O município de Campos avançou 21 posições no ranking do saneamento 2025, divulgado nesta terça-feira pelo Instituto Trata Brasil. O município aparece em 26º lugar entre os 100 maiores do país e em 2º lugar entre todas as cidades do estado do Rio de Janeiro. Para falar sobre esta importante conquista para Campos, ouvimos o superintendente da empresa Águas do Paraíba, Juliano Tinoco. Esse excelente resultado reafirma a posição de Campos entre os municípios mais bem avaliados do país em saneamento. Nós continuamos investindo fortemente para ampliar a cobertura e garantir eficiência, mesmo já superando todas as metas contratuais. É um reconhecimento ao trabalho contínuo da equipe de Águas do Paraíba e ao compromisso com a universalização do saneamento e a qualidade de vida da nossa população, Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente, referência também em mamografia. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de postos Mariana, combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 16 de julho de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também no Face, YouTube e Instagram. Você pode conferir, daqui a pouco este programa vai estar editado para podcast. Logo mais, reprise na Plena TV. Pelo aplicativo Alexa, é só dar o comando Alexa ouvir Folha FM. Também o nosso aplicativo de rádio Folha FM, é só baixar aí no seu Android ou iOS e em todas as plataformas aí, tocadoras de rádio, também você consegue ouvir aonde estiver a nossa programação. São 7h23 em Campos, muito bom dia. Eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa mais um Folha no Ar, hoje com as principais informações também da região no Jornal Folha da Manhã. A gente começa com a previsão do tempo e deu uma melhoradazinha aí para quem gosta de calor, para quem não gosta de frio. Chegamos na segunda-feira com 13 graus durante a madrugada. Ontem 14, hoje 15. E deve ir assim nessa ascensão até o próximo final de semana, pelo menos, mas com madrugadas ainda frias, variando aí de 15 a 16 graus. Para hoje, a máxima não deve passar de 26 graus, sem previsão de chuva. Agora, neste momento, faz 16 graus no centro de Campos, com tempo bom. São 7h23. O programa de hoje tem o prazer de receber duas feras aí da arte campista, duas promotoras de arte, de cultura,
né, de entretenimento para nossa gente, que é, pela ordem alfabética, a Agnes Nogueira, que é apresentar a minha família rica, né, que eu tenho essa parte da família rica, que eu só conheço de longe. A Agnes Nogueira da Silva, ela é artista visual e curadora da exposição Planícies de Dentro. Calma que a gente vai entender todo esse processo aí dessas planícies de dentro, de fora, do alto, de baixo. Falar sobre tudo isso. E a nossa Yanane Emílio de Castro Dias, produtora executiva dessa residência artística Planícies de Dentro e, entre outras coisas também, gerente de projetos da Marimba Produções e produtora cultural. Obrigado pela presença de vocês, meninas. Só me dê um minuto, só rapidamente a gente passa aqui pelas manchetes do jornal e a gente começar esse bate-papo, porque nós vamos falar sobre esse projeto. Residência artística, tem muita coisa para a gente entender, discutir, debater sobre isso. Planícies de Dentro, tem uma matéria muito legal que saiu na Folha, foi na Folha impressa, não foi? No Folha 2, deixa eu ver quem é que fez aqui a matéria, não está aqui com o autor da matéria. Em andamento, projeto de resistência. Residência. Ah, tá, residência está certo também, não, até for olhar aqui, a artística Planícies de Dentro, né? Um ciclo formativo de residência artística. Planícies de Dentro teve início aí, foi na última quinta-feira passada, então, dia 10. O projeto é um programa inédito em Campos e a gente vai conversar com essas meninas já, registrar a presença do Pedrão, grande Pedro, com a gente aqui, que é da produção de conteúdo aí de você. É Pedro? Pietro. Rapaz, eu sou muito pobre. É porque, sabe como é que é, né, Pietro? Então eu ouvi Pedro, desculpa. Estou acostumado com assim, né? Agora com esses nomes mais chiques, aí eu fico enrolado. Pietro, obrigado pela sua presença. Obrigado, Agnes, por me corrigir aqui em tempo. Se é que é, né? Bom, e a gente vai falar também sobre essa cena artística e cultural toda da nossa região toda, mas de Campos especificamente. Como é que vocês veem os talentos que nós temos e, sobretudo, os desafios, obstáculos que são naturalmente colocados aqui pela falta de apoio, pela falta de espaço, pela falta de, talvez, mais atenção de poder público, de empresário, enfim, né? Vamos detalhar tudo isso. Mas, de antemão, obrigado pela presença de vocês. Rapidamente aqui, as manchetes do Jornal Folha da Manhã, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, com a vacina para o idoso fazendo aí maior sucesso. Essa vacina é uma vacina diferente, sim, ela é especial, ela tem uma proteção maior e tem maior durabilidade, por isso que é uma vacina específica da gripe, contra a gripe para idoso. Também é no Laboratório Plínio Bacelar, na clínica Vacina Plínio Bacelar. Rede Mariana de Postos de Combustíveis, qualidade e compromisso com você, tem sempre um perto de você. Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. E consórcio do Cicobi Fluminense. A gente tem dificuldade de juntar dinheiro, a maioria tem dificuldade de juntar dinheiro, né? E aí existe uma maneira muito tranquila e fácil de juntar dinheiro, que é na prestação. Quando a gente compra alguma coisa, a gente paga certinho. Existe outra possibilidade. Ao invés de você comprar, você pode fazer um consórcio e aí ser contemplado mais para frente ou por sorteio. Essa história de consórcio é uma forma fantástica de você realizar o seu sonho. Aproveite para conhecer os consórcios aí oferecidos pelo Cicobi Fluminense. Manchetes do Jornal Folha da Manhã de hoje. E tem aqui um assunto na capa do jornal que é não só importante para Campos, mas para pelo menos 22 municípios aqui
das nossas regiões, norte, noroeste, fluminense, que desde o começo a gente acompanha lá em 2019, quando o Vladimir era deputado, a gente acompanhava através das notícias esse projeto dele, criando essa possibilidade de colocar campos, de transformar, na verdade, e reconhecer a nova condição climática de Campos, que é essa caracterização nova nossa. Passamos aí bons anos de seca brava. Depois tivemos chuva e tal. Você vê que não tem mais aquelas enchentes há muitos anos. Isso, por um lado, é bom. Há muitos anos não temos mais aquelas enchentes grandes, pesadas aqui, que alagava tudo. Teve recentemente aquela, né, que derrubou lá 15 de novembro, não é? Mas aquelas assim, a última grandona que teve foi em 2008, que ficamos sem ponte, derrubou, ficou só a ponte da Lapa, e a ponte da Lapa não é uma ponte que resiste a uma estrutura resistente para trânsito pesado, aquela coisa toda intensa. Então, assim, vivemos dramas também muito complicados com essa questão da enchente. Mas, se você perceber esses exemplos que eu citei aqui, esses anos todos, a gente não tem mais essas enchentes pesadas, intensas como tínhamos, principalmente na década de 90, início dos anos 2000, e aí sim houve uma mudança climática na região. E o que acontece com esse projeto do Vladimir aprovado? Campos entra numa linha de atenção do governo federal, onde não só toda lavoura pode ter seguro, ou seja, se você não produziu, beleza, não vai pagar, vai ter um apoio, isso basicamente, explicando rapidamente. E também com linha de financiamentos bem mais flexíveis, bem mais acessíveis, né, a todos os produtores, grandes, médios e pequenos produtores. O objetivo está aqui, dar mais condições à agropecuária dos 22 municípios, e a manchete principal é: Senado aprova semiárido para norte e noroeste fluminense. Ontem à noite eu conversava com o vice-prefeito e ele comemorava muito, o Frederico Paes, que é da área do setor agrícola, sobre essa aprovação. Está em Brasília também, numa comitiva que foi ao Senado ontem. Vladimir elaborou o projeto em 2019 e comemorou o resultado. Em acordo, criação do Fundo de Desenvolvimento foi vetada. Mas tem novidade que a gente vai contar na hora certa, no tempo certo. São essas as notícias sobre essa questão da aprovação no Senado ontem. Aí agora segue para aprovação, sanção do presidente, essa coisa toda. Policial morto durante assalto a bar em Guarulhos. Está aqui na capa do jornal. Campos sobe 21 posições em saneamento e é o segundo melhor no estado do Rio de Janeiro. Em um ano, Campos avançou muito, 21 posições no ranking nacional, e aparece em 26ª posição nos 5.570 municípios, em termos de investimento tanto no saneamento, no fornecimento de água, como no saneamento básico também. Chico César revisita suas memórias. Na capa do jornal ainda, Santander e Bradesco confirmam fechamento em São João da Barra. Chafariz sem manutenção é motivo de reclamações. Ainda, São Francisco do Itabapuana mantém contenção de despesa até 31 de dezembro. Festival de Inverno do Sesc chega à 23ª edição. E para fechar aqui as manchetes, exoneração de Reis custa apoio de Bolsonaro a Bacelar. Após Trump, PGR pede condenação de Bolsonaro e Lula sobe. Está aqui na capa de hoje do jornal Folha da Manhã. Deixa eu começar a conversar aqui com nossos convidados, pela ordem alfabética, conversar com a Agnes Nogueira, minha prima rica. Agnes, bom dia, obrigado pela sua presença aqui. Desculpa fazer vocês acordarem. Artista é um negócio complicado, né? Acordar cedo. Fala não, mas obrigado pela boa vontade e carinho de estar aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite.
Pode falar. Não, seja bem-vindo aqui. Muito bom receber vocês aqui. Falar um pouco da exposição, né, que nasce nessa vontade da gente falar um pouco, trazer um pouco das narrativas de campus, né? A princípio, eu como curadora, que ainda estou me acostumando com esse título, pude convidar 2 artistas de campus, a Garden e o Ayô. O Ayô não nasceu em Campos, mas mora aqui há mais de 10 anos. Então, né, já tem uma vivência, é um artista LGBT, preto. Então, vem trazer essa narrativa que a gente queria falar sobre. E Legal. Depois surge a oportunidade da residência, né, que é um edital. E conseguimos agregar mais pessoas para fazer parte desse projeto, né? A partir do edital, e eu acho que a Yanani pode falar melhor sobre, inclusive. Vamos aprofundar aí, como você diz aqui, ó. Vamos para dentro desse tema, no Planícies de Dentro. Isso. Só te cumprimentar. Então, deixa eu trazer o bom dia da nossa convidada também, a Yanani Emílio de Castro Dias, que é produtora executiva desse projeto. Sim. Gerente de projetos também da Marimba Produções. Isso. E produtora cultural e mais, por aí vai. Yanani, bom dia, bem-vinda, prazer também te receber aqui. Bom dia, Cláudio, bom dia, ouvintes, prazer é meu, assim, de estar podendo falar um pouco desses 2 projetos, né, relacionados à Planícies de Dentro aqui na Folha. Muito obrigada a toda a Folha FM. Bom, começando aí, do começo, eu vi a matéria de vocês aqui no jornal Folha da Manhã, eu falei, cara, vou chamar as meninas pra gente bater um papo aqui, porque, cara, essa coisa de cultura e de arte, a gente sempre fala, né, precisa de ter esse envolvimento de toda a comunidade, de toda a sociedade, para acontecer. E quando você tem esse envolvimento, você chega lá no comprometimento. Entre envolvido e comprometido tem aquela diferençazinha básica, né? Então, eu falei, vou chamar as meninas, botar para acordar cedo. Minha esposa falou, você vai, as meninas vão à rádio? Eu falei, vão à rádio. Pior que a gente acordou cedo, não sei, assim, né? Mas Sim. acordei cedo para me atrasar, eu acho. Sim, faz parte. E, cara, como é que é? Antes de entrar no projeto em si, e que são, né, vários temas dentro desse projeto, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a história de vocês até aqui, como é que vocês chegaram até aqui, que se envolveram com a arte, o começo de tudo, porque até quem conhece vocês não conhece talvez a história toda. Uhum. Tem umas coisas assim interessantes que a gente passa na vida, Sim. que até os amigos mais próximos às vezes não pegou aquele tempo. Então, Agnes, eu começo com você, como é que a arte entrou aí na sua vida? Eu acho que eu sempre tive uma inclinação para essa parte artística, assim, né? Durante o ensino médio, por exemplo, quando as pessoas já estavam pensando em vestibular e o que ia cursar e não sei o quê, eu estava meio que sem dúvida. Acabei indo para o design, mas acho que em 2020 foi quando eu pude dizer, não, eu sou artista e vou tentar fazer isso acontecer, né? Aí foi quando eu comecei a pintar, né, com mais frequência e soltar na internet as coisas que eu fazia com mais frequência também. E aí as coisas foram desenrolando, assim. Mas foi um processo, né? Às vezes eu ainda fico meio assim, mas eu acho que é isso mesmo, assim, porque eu quero pra minha vida, assim. Ah, legal. Mas duvidar do nosso talento é uma constante, né? Eu, na verdade, eu tenho dificuldades em todas as áreas. Eu tenho um primo, Emerson, mora em Italva, e o menino desenha, cara, assim, tem aqueles gibis maravilhosos, tá? Aqueles raízes mesmo antigos. Uhum. Ele via as figuras nos gibis e desenhava melhor do que os gibis. Eu vou fazer aqueles bonequinhos de palito, eu consigo fazer eles muito feio, muito ruim, pior do que... Sabe? Pra música, meu pai tocava sanfona, meu pai tocava violão. O cara que toca sanfona, ele toca tudo.
Rapaz, não consigo tocar campainha, às vezes direito. Se bobear, a bicha desafia. O negócio é tenso. Não sei pra que eu tenho talento. Até hoje não descobri, então vamos ver. E Ana, e você? Bom, diferente da Agnes, eu sou assim, tô mais parecida com você, Cláudio. Eu, nas aulas de artes, eu tirava notas mínimas, fala assim, faz uma linha reta, desenhava torto. Mas, assim, né, eu nasci em Duque de Caxias, morei a minha infância, assim, começo da adolescência, na Serra de Macaé, Glicério. E minha mãe é uma mulher muito participativa, assim, da comunidade. E lá ela logo se meteu a fazer bloco de carnaval, festa junina. E desde tão cedo eu estive ali. Então, eu, diferente da Agnes, eu venho com esse lado mais da produção, né? Que quando eu chego em Campos, que é para estudar na UF... Sou da segunda turma de geografia do Reúne, né, com a expansão da universidade. Eu chego nessa universidade que ela estava começando, encontrei essa juventude, né, que a juventude tem essa vontade de fazer e acontecer, e comecei a produzir eventos dentro da universidade, os tradicionais, a chopada, mas também produzi criar a relação de espaços de arte e cultura, né? Então a gente fez parte de coletivos, como da Raiz ao Fruto, produziu eventos para Ficar Odara, fez um encontro universitário de culturas, que uniu o IF e o FIUENF 2015. E, bom, nessa eu estou há 10, 12 anos já nessa, e desde 2020 eu tenho me profissionalizado, né? Tanto fazendo curso dentro da área de produção e também, assim, academicamente, me formei agora, sou mestre pela UF, pelo PPGEDAP, e também sobre esse olhar da cultura, porque, inclusive, né, a discussão da Planícies de Dentro, ela parte de uma discussão acadêmica dessa produção, né? Assim, então, a minha trajetória ela vem de um lado da academia e também vem de um lado da produção, aprendendo fazendo, vamos dizer assim. Você fez geografia? Fiz geografia na UF. Mas não pratica, não? Não tem como não praticar, né? Assim, a geografia ela é tão ampla que acaba que ela se aplica muito à minha profissão, querendo ou não. Então, tanto a realização com ficção de mapas, que não é propriamente do geógrafo, né? É uma questão da cartografia, que a geografia incorpora, mas também, inclusive, sobre olhar sobre a cultura, políticas públicas de cultura. Eu sou conselheira de cultura, né? No atual conselho, na Câmara Técnica de Gestão Cultural. Então, o olhar geográfico ajuda, né? Querendo ou não, tanto no nível de criticidade, quanto do conhecimento, da estrutura do Estado, como funcionam as políticas públicas, principalmente no campo da cultura aqui no município, né? Sim. Na prática, né? É importante, sim. Ô, Agnes, essa coisa de você ficar na dúvida sobre o talento, você sabe que uma vez eu vi uma entrevista de Cid Moreira, foi falecido agora, foi apresentador durante muitos anos do Jornal Nacional e tal. O cara tinha uma voz fantástica e ele tinha maior vergonha de ouvir a voz dele, ele não gostava de ouvir a voz dele. Uhum. Então, se Cid Moreira não gostava de ouvir a voz dele, imagina eu. Hoje tem nome para isso, né, Cláudio? Chamam de síndrome do impostor. Nem sabia. Pois é, hoje estão dando nome para tudo, né? Para tudo. Tem nome para isso também, que é quando você não confia na sua capacidade, aí você confia que você é um impostor, que você não Ninguém vai te descobrir a qualquer momento. Que você não é bom naquilo. Tem nome para isso hoje em dia, vê só, né? Tudo bem, estranho esse processo todo, mas, cara, assim, é um assunto delicado, porque eu acho que a autoconfiança, a autoestima, você só sai de casa por conta dela, né? Por conta das necessidades, mas é tudo. No final, isso é aquela partezinha negativa do cérebro que fica perturbando a gente. Mas a gente tem capacidade, sim, não tem? Vocês, então, né, são espetaculares. E fazer essa coisa de arte e cultura, não sei se pode falar assim interior, mas fazer em arte em cidades menores. Nós vamos falar sobre isso lá no segundo bloco, mas eu vejo a luta e tento participar o máximo possível aí. Tanto música, quantos talentos musicais que nós temos aí, que são... Muitos. E não é só em Campos, assim, no Brasil inteiro. Teve um quadro outro dia que eu estava vendo, a pessoa ter 3 minutos lá no Luciano Huck. Que tem de gente que canta muito melhor do que os cantores que estão milionários aí, ricos. É um negócio fabuloso.
tem um que é igualzinho a aquele embaixador, como é que é o nome dele? Lá da música. Gustavo Lima. O cara é idêntico. Afinadíssimo. E canta também tão bem quanto ele. É tudo uma questão de, sei lá, de local, de oportunidade. Oportunidade, eu acho. De oportunidade. E dinheiro. Eu fui, na década de 90, eu fui a São Paulo, Maurício Matar, na época, estava estourado, televisão, era aniversário dele. Ele era namorado de Angélica, Sim. hoje esposa de Hulk. Cara, assim, na Avenida Paulista, um super aniversário lá, tinha a nata da nata. Ana Maria Braga, cara, todo mundo. Tudo que você pensar, Estãozinho Chororosa, Zé de Cavalho, todo mundo foi. Ele estava lançando uma agência e aniversário dele. E num dado momento lá na festa, cansado, já 3, 4 horas da manhã, eu sentei e tinha uma dupla do interior de Goiás, não me lembro mais o nome dessa dupla, não era famosa. E estava conversando e ele falando, cara, a gente trabalha 6 meses na lavoura, do que tiver, junta o dinheiro para tentar passar o máximo de tempo em São Paulo. No caso da dupla sertaneja. Naquela época você tinha que ficar por conta das gravadoras, quando mudou tudo, né? Hoje você lança no... A indústria se reorganizou, mas Tudo. continua tendo, né? Mas assim. Sim. A seletividade continua, vamos dizer assim. Sim, não, continua. Sim, mas se você colocar hoje sua música Chiclete no TikTok, esquece. Tem mais chances. Você tem mais chances. Talvez você consiga ser mais independente hoje. E não sei, isso eu falo de sentado aqui de longe, né? Imagina quem tá lá, não é essa facilidade toda. Mas se ela estourar num TikTok da vida aí, esquece. Do mesmo jeito que estoura também, ela sai. Sim, é muito rápido. E as músicas são meio que feitas assim, né? São músicas rápidas e chicletes para pegar e depois... Porque eu acho que, inclusive, é uma longa discussão. Principalmente esse campo da música, se a gente pegar, não necessariamente se estourar, ela vai ficar rica, porque depende de quem grava o fonograma. Quem registra esse fonograma dentro, né, Então, tem muitos artistas que fazem muito sucesso, mas quem ganha dinheiro é uma gravadora, é um produtor que gravou o fonograma ali. Mas a indústria continua sendo indústria, né, no final. Assim, não, no final... Mas, de fato, democratizou mais. E talvez ela tenha mudado de mãos. Ela foi mais pro algoritmo. E aí quem é detentor da criação do algoritmo e do controle do algoritmo é que ganha. Mas, assim, é aquilo que você falou, democratizou. Ficou mais... talvez mais acessível. Não tem mais a rádio, né? Aquela coisa de bater na porta da rádio com CD. Exatamente. Bota minha música. Depende agora do algoritmo. Isso. Pra quem é do campo das artes visuais, eu acho que amplia mais ainda, né, essa questão, porque se no campo da música tinha dependência da rádio, né, das grandes emissoras, no campo das artes visuais tinha dependência de galerias, de curadoria de museu. Sim. Hoje você vê muito artistas visuais pegando e mostrando. Eu acho que você mesmo fez, né, Agnes? No seu TikTok, mostrando sua obra. Então, democratizando também quem pode acessar, né? Porque antigamente, artes visuais... era uma coisa de, não é para todo mundo, né? Ficar olhando a obra assim. Eu acho que democratizou tanto para o artista, tanto para quem pode também tá mais próximo a esse tipo de manifestação artística, né? Tá aqui na matéria, vamos lá então, vamos começar a falar do projeto e daqui a pouco a gente entra nessa seara aí de cena artística de Campos e da região. Na contramão dos apagamentos históricos que marginalizaram saberes, expressões e corpos dissidentes, o projeto busca abrir espaço para que esses artistas reescrevam, com suas próprias imagens e linguagens, as memórias da cidade. Eu começo com você, Agnes, e me fala sobre esse projeto, desde a ideia, o planejamento e agora a execução, enfim. Então, como eu falei, né, o projeto ele nasceu dessa vontade de falar sobre essas narrativas de Campos. A princípio seria somente exposição, né, mas teve a oportunidade com o edital de a gente fazer também a residência e poder chamar mais 3 artistas para agregar nesse projeto
E... Qual foi a pergunta mesmo? Fala mais sobre essa, porque o projeto também tem um outro detalhe que traz aqui. Essa coisa de apagamento é muito interessante, porque nós tivemos uma questão recentemente não tão recente, mas em uma das edições, agora se eu não me lembro se foi 2023 ou 2024, do Enem, pedindo e justamente falando sobre isso, sobre os invisíveis. Exato. Sim. Que são aquelas pessoas que não têm nem CPF, não tem nome, não tem dinheiro, vivem à margem da pobreza. Ou não necessariamente, Cláudia, assim, no caso do Enem que você está falando, desculpa te interromper, já te interrompendo. Sim, não, perfeito. Como dizia Jô Soares, mas no sentido que quando eu fiz parte da elaboração do projeto, né, e como te disse, a pergunta do projeto também parte de uma discussão acadêmica que a gente vem fazendo, né? Minha dissertação é sobre esse apagamento, essa invisibilidade desses sujeitos em campos, e aí não só, quando a gente pensa dos invisíveis, não só aqueles dos moradores em situação de rua, mas eu falo das nossas famílias, né? Eu falo das famílias, dos trabalhadores da cidade que construíram essa história, né? Então, quando a gente pega o Museu hoje Histórico de Campos, que era a casa do Barão de Araruama, essa casa não era somente do Barão. Existiam toda uma rede de trabalhadores, muitos deles ainda escravizados no período, né, que fizeram essa cidade ser o que é hoje, sustentou essa cidade. E aí a gente tem ainda um atraso na discussão aqui na cidade de dar visibilidade a essas histórias, que eu imagino que você que é campista, né, minha família apesar de não ter nascido em Campos, minha família é de Campos, Jururaí, fizeram parte tanto da indústria canavieira, como cortadores de cana, ou como trabalhadores da usina, que fizeram parte, e fazem parte até hoje, né, tanto, né, dessa indústria que existe na cidade, das empregadas domésticas, né, que estão dentro, que cuidam desses filhos, né, das pessoas mais abastadas aqui na cidade ou não, mas que tem essa relação, né? Então a gente está querendo dar uma visibilidade a uma história que a história oficial não conta. Aquele enredo da Mangueira, né? Mas é meio isso, né? Cara, o que é interessante é que essa invisibilidade, como eu dizia, não está só na classe social, faixa etária. Não, você tem... Ó, você falou... E assim, hoje eu venho caminhando, né? Não, pode falar. Não, é a história dos próprios comerciantes. Aqui a gente tem uma história, aqui a gente está falando, né, dos invisibilizados de uma perspectiva negra, indígena, mas também os imigrantes, os árabes, a própria relação, isso não é muito... Não tá, apesar da gente ter, obviamente, um grupo étnico com uma presença forte na cidade, mas a gente não tem isso nem no museu principal da cidade, né? A relação da própria história árabe com a cidade, enfim... Só dando essa invisibilidade também para esse, né, ampliando como... Aliás, essa história dos libaneses que a gente chama de turco, que os caras não tem nada a ver... eu errei não, né? Não, tá certo. São libaneses, não, tá certo. São os libaneses, essa comunidade libanesa que nós temos, ela é tão importante que ela não só influencia na parte comercial, que você vai ver aqui... na cidade como um todo, a área central ou não, mas você vai aqui pelo centro, pelas ruas da cidade, você vai encontrar aí comerciantes cinquentenários. Nossa, seu Chacu, a família do seu Fadu. Seu Eduardo, meu Deus do céu, mais de 50 anos com aquela loja. E ali é um museu a céu aberto, é um museu. A loja do seu Fadu é a mesma coisa, ali é um museu. Então, esses resquícios do cotidiano, e a gente está falando aqui dos árabes, se a gente for para o mercado municipal, então, Cláudio, sim, aí a gente abre um leque, né, sobre essas histórias que não estão, a gente não conta. E aí, quando a gente fala, né, a gente escuta muito, a população de Campos não vai no museu. Mas a população de Campos se vê no museu? Quando a gente vai no museu, né, a gente tem aí, Campos tem 51% da população negra. Vamos colocar, é uma das cidades que maior tem população negra no Brasil. Não é um dado qualquer. E aí, quando a gente vai para o museu, como essa população é representada na história? Com os utensílios de tortura, com os materiais de tortura que eram utilizados, mordaças, correntes. Será que a história é só isso?
com tanta aquela música do Jorge Ben, Angola, Congo, Benguela, que fala das nações que ocuparam o Brasil, e Campos tinha muito dessa relação população benguela, população banto, que fizeram parte dessa África, que conversa com o Oriente Médio. Enfim, a gente teve uma quantidade de povos que fizeram Campos ser Campos, né, que eu acho que cabe a gente discutir mais, né, apresentar mais para a cidade. Muito bom a sua fala. Sua fala tem uma importância muito grande. E como eu dizia, vou voltar aqui nos libaneses, que não só nos influencia em vários costumes de comércio, costume inclusive de como ser comerciante, que eles são excelentemente, já nascem comerciantes, os caras são bons. Então, mas não só isso, mas também na nossa culinária. Como que você vive em Campos sem comer um quibe, sem né, uma esfirra? Bom demais, não é? Então, assim, e por aí vai. Então, temos vários bons restaurantes aqui, árabes, restaurantes da culinária libanesa, que são excelentes, fantásticos, e que são sucesso também, até para fora de Campos. Então, eu acho legal você trazer esse olhar assim mais crítico. Você conhece a Rafaela Machado? Conheço do Instagram, que inclusive faz um excelente trabalho, né? Rafaela, e não é de Campos, você é de Duque de Caxias. Sou de Caxias. Ela é de Niterói, né? É Niterói. Ela é uma historiadora fantástica. Hoje é diretora lá do Arquivo Público Municipal. Sim. E tem também a nossa Grazi Scocca, que é a diretora do museu e que vai receber essa crítica sua. Automaticamente vai ser uma parte de corte aqui, que eu acho que vai ser legal a gente destacar isso. Até que a crítica é assim. Essa coisa de criticismo é um negócio que você fica a vida toda contra, né? A gente quer receber elogio. Pô, Cláudio, você é o melhor. Claro. Mas é muito bom. Faz parte. Eu treino todo dia o criticismo. Não essa coisa de hater de internet. Não. A gente tem que fazer uma coisa com qualidade, né? Isso aí não dá pra ninguém encarar. Eu tava vendo, acho que a Ana Castela tá em depressão. Ou tá quase em depressão, tava chorando outro dia. Sim. Uhum. Eu não sei os detalhes, mas sei que é por conta desses haters. Sim. Os caras não perdoam. Não tem limite na internet. Né? Não tem. Ele escreve o que quer. Quer dizer, ontem a gente falava até sobre essa questão de limite na internet aqui. Quer dizer, tem a responsabilização, mas quem vai parar para processar? Você tem 50 mil comentários lá, você tem 40 mil comentários negativos ou acima do limite permitido. E aí? Quem vai parar para processar 40 mil pessoas? Não dá. Então, eu acho muito essa coisa de controle de internet ainda é muito raso, principalmente no Brasil. Está se tentando mudar. Mas vamos lá. Sobre o projeto, e ele tem uma parte legal aqui também, estou me baseando nessa matéria que está muito legal, que rompe esses discursos, né, tradicionais sobre identidade e história a partir de experiências de artistas negros, indígenas, LGBTQI, APN+. Me fala sobre essa parte desses povos e dessas figuras que vocês selecionaram. Bom, como eu te falei, né, parte de uma pesquisa e parte desse olhar que a gente vê do cotidiano. Então, por exemplo, não tem como a gente falar de Carnaval de Campos sem citar Paulette, que era uma mulher trans que faz parte da história do carnaval, da história popular da cidade. Não tem como hoje, né, a partir dos dados históricos, a gente falar de chuvisco sem falar da mulata Pereira, que foi quem de fato estava ali nos tachos, né, fazendo doce do chuvisco. Então, quando a gente fala de olhar para esses... Porque hoje em dia, né, infelizmente, quando a gente fala de negro, LGBTQIA+, mulheres, as pessoas falam como mimimi, como identitarismo. Hoje até falam a palavra woke. Mas
É a cultura woke. É cultura woke, né? que a galera fala. Mas eu acho isso muito complicado quando a gente fala, né? Porque não há nada mais identitário do que a figura do barão, né? Daquele homem, do branco, do nobre. Não tem nada mais da identidade colocada de forma, uma pressão, do que isso. Quando a gente olha para o museu, é isso. Qual identidade tem no museu? A identidade colocada da nobreza. Qual é a cor dessa nobreza na cidade, né? Então, quando a gente... E qual é o gênero dessa nobreza? Então, quando a gente coloca essas figuras, é porque, Cláudia, aí questão até de pessoalidade. A minha família vem de empregadas domésticas. Então, como eu, que hoje estou escrevendo uma dissertação e me olho como sujeito também da história, como todos nós aqui somos, não vou reconhecer que os meus antepassados ou aqueles que construíram essa cidade não fazem parte também dela. Vou só continuar perpetuando a história dos que ganharam, ou dos que falam que ganharam, né? Eu acho que é a mesma coisa com a Agnes, né? A Agnes, que é campista nesse sentido da terra, eu acho que quando a gente estava construindo nesse sentido, acho que sensibilizou muito através desse olhar, porque não é ia mostrar que não é um debate atual. Tá na história de Campos, é isso, né? Paulette não está mais entre nós, mas Paulette existia antes dessa discussão de identitarismo, antes dessa discussão de tudo, e ela estava lá presente. E cabe a nós lembrarmos de sua memória. E ela também está no museu, por que não? Eu até entendo essa questão de rotulação para tudo, como você falou mais cedo, é isso mesmo. Eu entendo, eu procuro entender muito avanço, porque a gente que está mais velho um pouco, um pouco, você entendeu, né? Um pouco. Olha lá, olha o etarismo aí, ó. Tem falava pra tudo. Tô falando? Tem tudo. E acho muito legal e importante porque mudou. Senão a gente tava aqui escravizando as pessoas, sendo escravo. Sim. Até hoje. Tem gente que não aceita a mudança porque quer ficar naquela... E Campos tem uma história com a escravidão muito ruim, né? Que Campos não conta muito, né? Foi uma esconde bastante, não fala sobre. Não é? Mas a gente busca aqui, e aqui nós temos um jornalista, que é o diretor, que é o Aloysio Abreu Barbosa, e que, assim, conhece essa história também como nunca, e o melhor, conta essa história, que é um comunicador, que é um jornalista. Então, isso é importante pra gente bater nessa tecla. Sim. Você tem aqui praia em São Francisco com ossos? Sim. Acho que é o professor Carlos Eugênio, até da UFRJ. Está fazendo um trabalho lá para recuperar aquilo. Sim. Com ossos de escravos ainda trazidos da África para cá. Era um porto ilegal, né? Na verdade, quando ficou ilegal, foi quando acho que ganharam mais dinheiro, na verdade, ali, entendeu? Né? Não, e tem também, assim, cara, a infinidade de história com Campos. Tem um espírita que fala muito, com ele sempre, ele fala comigo, Cláudio, Campos tem um karma com relação ao passado. Para ir para frente, vai ter que resolver esse karma do passado. Campos foi uma das últimas, não necessariamente a última, mas uma das últimas cidades a, de fato, abolir a escravidão. Apesar de ter uma luta abolicionista muito forte, né? Sim. José do Patrocínio. Entre outros, né? De Campos se destaca. Bom, são 8h02. Eu preciso fazer um intervalo. Vamos continuar. O professor Luiz Carlos está aqui no Face comentando com a gente. Tem perguntas aqui para vocês. E a gente vou repassá-las, mas deixa a gente fazer um rápido intervalo e a gente volta para continuar conversando sobre esse projeto, porque a gente acabou variando o assunto. E o bom da cultura é isso, não ficar aquele negócio muito amarrado. Né? E aí a gente continua, só para saber como é que a gente pode acompanhar o andamento desse projeto. Sim. Como é que a gente pode curtir, quem é que... Vocês parecem que tem uma escolha já de 5 participantes. Sim. Mas vocês falam daqui a pouco, pode ser? Tá bom, pode ser, tá. Sim. Então vamos quebrar o jejum aí. Tomar café. 8h03, a gente volta já conversando aqui com a Agnes Nogueira da Silva, que é artista visual, e a Nani Emílio. Já falamos sobre esse negócio do significado do nome, depois a gente fala. Minha mãe foi criativa. Muito bom. Também com o Pietro, está aqui com a gente, o nosso produtor de conteúdos.
falando sobre esse projeto Residência Artística. Eu quero também entender essa parte da residência. Está relacionado àquela coisa de médico também? É parecido com isso ou não tem nada a ver? Ai, agora você me pegou. Daqui a pouco você fala. E planícies de dentro, a gente não entrou nesse detalhe. Quero saber como é que é esse nome, o que são as planícies de dentro. Eu, mais ou menos, agora eu sei mais ou menos o que é. Deu para entender, mas quero que vocês falem, porque tem de fato uma profundidade bem legal. São 8h04 em Campos. Folha no Ar faz uma pausa rápida. Na sequência a gente volta para continuar essa conversa com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem, com o apoio também do consórcio do Sicoob Fluminense. Não tem melhor maneira de juntar dinheiro e de adquirir bens do que com um bom consórcio. Confira aí as dicas também agora da equipe da Nauta XP, para você já investir o seu dinheiro com total segurança e maior rentabilidade.